Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. E aí, pessoal do canal? Acompanho vocês faz algum tempo e sempre achei as histórias de vocês assustadoras. Sei que o foco é sobre lendas, mas vi que já tem alguns relatos sobre esse tipo de coisa aqui. O que aconteceu comigo é tão bizarro que até hoje me pergunto se não estou em um pesadelo. Decidi compartilhar para ver se alguém mais já passou por algo parecido ou se vocês têm alguma ideia do que pode estar rolando. Meu nome é Pedro. E minha vida sempre foi bem pacata. Trabalhava numa farmácia de bairro, lidando com remédios, clientes e a rotina monótona de prateleiras e balcões. Minhas tardes eram preenchidas pelo tilintar da campainha da porta, o cheiro de álcool e medicamentos e as conversas curtas com a Dona Maria, a vizinha que sempre vinha buscar seus remédios para a pressão. Eu era o tipo de cara que preferia uma noite tranquila lendo um livro a uma balada agitada, o que, convenhamos, não ajudava muito na vida amorosa. Foi por isso que, como muita gente hoje em dia, acabei me jogando nos aplicativos de relacionamento. E foi assim que, há uns 2 anos, eu conheci a Maia no Badoo. Coloco entre aspas porque, no final das contas, nem sei se esse era o nome verdadeiro dela. No começo, ela era simplesmente perfeita. Tinha um sorriso doce nas fotos, desses que parecem iluminar a tela do celular, e um cabelo castanho que caía em ondas sobre os ombros. A conversa com ela era super leve, cheia de piadas internas e referências a filmes e séries que a gente amava. Era daquelas pessoas que fazem você rir sem esforço, sabe? Troquei mensagens com ela por dias, horas a fio, esquecendo do tempo. Falávamos sobre tudo, desde as músicas favoritas até os sonhos mais loucos. Quando finalmente nos encontramos, foi como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, com os olhos que pareciam prender a gente e uma voz suave que me acalmava instantaneamente. Eu, que sempre fui meio tímido e um tanto inseguro, me sentia à vontade com ela de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não havia silêncios constrangedores, apenas risadas e olhares cúmplices. Nossos primeiros meses foram um verdadeiro sonho. Parecia que tínhamos uma conexão incrível, quase telepática. Eu ficava ansioso para terminar meu turno na farmácia, para largar os blisters de remédio e correr para encontrar com ela. A gente ia ao cinema e ela sempre escolhia os filmes mais inusitados. Jantava em uns restaurantes charmosos que eu nem sabia que existiam. Passeava no parque de mãos dadas, sem se importar com o mundo lá fora. Tudo parecia leve e descomplicado, como um sopro de ar fresco na minha vida previsível. Meus amigos até brincavam que eu estava virando outra pessoa, mais feliz, mais extrovertido, com um brilho diferente nos olhos. Eu estava nas nuvens, sinceramente. Achava que tinha encontrado a mulher da minha vida, a pessoa que me tiraria da rotina e me faria ver o mundo de uma forma diferente. Eu mal conseguia acreditar na minha sorte. Mal sabia eu que essa diferença seria um mergulho em algo que eu nunca pensei que existiria. Algo sombrio e assustador. O primeiro sinal de que algo não batia veio de forma sutil, quase imperceptível. Eu nunca tinha ido na casa dela. Sempre que eu perguntava, ela dava uma desculpa diferente, mas com um tom que não admitia perguntas. Estou de mudança e a casa tá uma bagunça que você nem imagina, amor. Meus pais estão em casa e eles são meio reservados. Não quero incomodar. A casa está uma bagunça, um caos total. Prometo te levar lá quando estiver tudo arrumado. No começo, eu não liguei muito. Afinal, estávamos nos conhecendo e eu respeitava o espaço dela. Mas com o tempo, a coisa começou a me incomodar de verdade. Depois de alguns meses de namoro, era natural querer conhecer o espaço da pessoa, a família, os amigos.
Mas com a Maia tudo era um mistério. Ela sempre me encontrava em lugares públicos ou vinha para o meu apartamento e ficava por lá. Eu nunca podia deixar ela em casa. Ela sempre descia algumas quadras antes e pedia um carro de aplicativo ou um táxi com uma pressa que me deixava intrigado. Era estranho, mas eu estava tão apaixonado e cego que deixei para lá. Achava que ela era só uma pessoa mais reservada, talvez com algumas questões familiares que ela não queria compartilhar ainda. Eu estava muito enganado, muito. E essa foi apenas a ponta do iceberg. O tempo passou e a doçura inicial da Maia, aquela que me encantou no Badu, começou a se misturar com uma possessividade sufocante. Era como se uma teia invisível, mas firmemente tecida, estivesse me envolvendo. Ela começou a querer saber cada passo meu, cada minuto do meu dia. Se eu saía com meus amigos da farmácia depois do trabalho, nem que fosse para tomar uma cerveja rápida, ela mandava mensagem a cada 5 minutos. Onde você está? Com quem você está? Já está voltando? Se eu demorava a responder, recebia uma enxurrada de perguntas, acusações veladas e até uns choramingos que me faziam sentir a pior pessoa do mundo. No início, eu interpretava isso como um sinal de que ela se importava muito comigo, um cuidado excessivo, talvez. Mas a linha entre cuidado e controle foi se apagando rapidamente, virando um borrão assustador. Ela não gostava que eu falasse com outras mulheres, nem mesmo as clientes mais idosas da farmácia que vinham pedir um simples analgésico. Lembro de uma vez que uma senhora, cliente antiga e super simpática, veio me perguntar sobre um remédio para a netinha dela. E a Maia, que estava me esperando na porta da farmácia, fez uma cena tão constrangedora que eu não sabia onde enfiar a cara. Ela começou a me ligar o dia inteiro no trabalho, no meio do expediente, perguntando onde eu estava, com quem eu estava falando, o que eu estava fazendo. Era exaustivo, uma verdadeira inquisição constante. Minha energia no balcão da farmácia começou a cair. Eu estava sempre de mau humor, cansado das cobranças constantes e da sensação de estar sendo vigiado o tempo todo. Meus colegas de trabalho notavam e faziam perguntas, mas eu sempre desconversava, sentindo vergonha da situação. A falta de informações sobre a vida dela se tornou um elefante na sala, impossível de ignorar. Eu nunca conheci os pais dela. Ela dizia que moravam em uma cidade do interior muito distante e que eram muito ocupados com a fazenda. Ela não tinha amigos que eu conhecesse, ou se tinha, nunca me apresentou a eles. A Maia era uma ilha e eu era o único porto. Toda vez que eu tentava perguntar sobre a infância dela, sobre onde ela morava, sobre o trabalho, ela sempre dizia que trabalhava de casa, mas nunca falava sobre o que fazia, apenas algo com computadores. Ela mudava de assunto abruptamente ou ficava irritada, com uma feição que me dava medo. Você não confia em mim, Pedro? Ela perguntava com uma voz magoada, e eu, idiota que sou, sempre caía na dela, pedindo desculpas e me sentindo culpado pela minha própria curiosidade. Comecei a sentir que estava preso, enredado nessa teia de segredos e possessividade. Não era mais um relacionamento de amor, era uma prisão emocional. Eu sentia que ela estava me sufocando, me isolando do mundo, dos meus amigos, da minha própria identidade. Meus amigos, aqueles que notaram minha mudança no começo, agora começaram a me alertar. Pedro, você tá sumido. Essa sua namorada é meio estranha, hein? Você não parece feliz, cara. E eles estavam certos. Eu não estava feliz. Estava exausto, confuso e com um nó na garganta que parecia apertar cada vez mais. Aquela mulher doce e gentil do Badu tinha se transformado em uma sombra que me seguia, me controlava e me mantinha em um cativeiro emocional. Eu precisava sair dali, eu precisava terminar, mas o medo do que ela poderia fazer, das ameaças que ela sussurrava nas brigas, me paralisava. Eu sentia que ela era capaz de tudo,
mas não imaginava o quão fundo naquele poço eu ainda cairia e o quão sombria a vingança dela seria. A decisão de terminar foi a mais difícil que já tomei na vida, mas não aguentava mais. A possessividade dela tinha virado paranoia e eu me sentia literalmente sufocado, sem ar para respirar. Um dia, depois de mais uma discussão absurda em que ela me acusou de estar olhando para uma cliente da farmácia que tinha uns 80 anos, eu juntei toda a coragem que tinha, respirei fundo e disse com a voz embargada: Maia, não dá mais. Eu preciso terminar. Não estou feliz. A reação dela foi aterrorizante. Primeiro, ela chorou. Um choro convulsivo de quem estava sentindo a pior dor do mundo, daquelas que parecem vir da alma. Eu me senti um monstro, mas de repente a voz dela mudou, ficou grave, quase rouca, como um rosnado vindo de algum lugar escuro dentro dela. Ela começou a gritar, a me xingar com palavras que eu nunca imaginei que alguém pudesse proferir, a dizer que eu ia me arrepender amargamente, que eu nunca mais ia encontrar ninguém como ela. Ela ameaçou se machucar, ameaçou fazer um escândalo na farmácia, na minha casa, ligar para meus pais e contar mentiras. Eu estava apavorado. Nunca tinha visto uma pessoa mudar tanto em questão de segundos, de uma fragilidade extrema para uma fúria descontrolada. Eu só queria que ela fosse embora da minha vista, que desaparecesse. Nos dias seguintes, ela não me deixou em paz. Era um verdadeiro inferno. Ligava incansavelmente de números diferentes. Mandava mensagens ameaçadoras com detalhes da minha rotina que me deixavam arrepiado. Aparecia na porta da farmácia me olhando com um olhar que me dava calafrios e me causava um medo visceral. Eu bloqueei ela de tudo. WhatsApp, redes sociais. Troquei meu número de telefone, mas ela sempre achava um jeito de me encontrar, de me enviar um recado através de alguém ou de aparecer nos lugares que eu frequentava. A sensação de estar sendo perseguido era constante, sufocante. Eu mal conseguia dormir. Os poucos momentos de descanso eram tomados por pesadelos. Meu desempenho no trabalho caiu drasticamente e meu chefe começou a me olhar de forma estranha. Meus pais, preocupados com o meu estado físico e mental, vieram me visitar e ficaram assustados com a minha aparência pálida e os olhos fundos. Aí veio o choque maior, algo que eu nunca conseguiria prever. Um dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma mulher que se identificou como Ana, uma amiga da Maia. A voz dela estava embargada e ela me deu a notícia que fez o mundo desabar para mim. A Maia tinha morrido, suicídio. Ela tinha deixado uma carta e falado comigo antes. O impacto foi devastador. Apesar de tudo, por toda a dor que ela me causou, eu não desejava isso a ela. Me senti culpado, responsável, como se a minha decisão de terminar tivesse sido o gatilho para o fim trágico dela. Fui ao velório que a tal amiga me indicou, mas algo estava estranho. Poucas pessoas, a amiga dela parecia forçar uma tristeza que não parecia genuína. O caixão estava fechado e ela disse que a família não queria que eu visse o corpo, alegando que o acidente tinha sido muito feio. Eu estava em choque, atordoado pela notícia, mas no fundo, algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo, que havia algo de podre na Dinamarca. A verdade veio à tona algumas semanas depois, de um jeito bizarro e quase inacreditável. Eu estava voltando da farmácia para casa, arrastando os pés, ainda mergulhado em um luto confuso quando a vi. Não era uma miragem, não era um delírio da minha mente cansada. Era ela, a Maia, sentada em um café movimentado, rindo e conversando animadamente com um homem que eu nunca tinha visto antes. O cabelo dela estava um pouco diferente, mais claro talvez, mas era ela. A mesma risada, o mesmo jeito de jogar o cabelo para trás quando falava. Meu coração disparou no peito como um tambor. Eu fiquei parado na calçada, observando, em estado de choque,
Ela estava viva. Ela tinha forjado a própria morte, me manipulado, me feito sentir culpado por algo que nunca aconteceu. Fui até lá, e quando ela me viu, o sorriso dela sumiu, substituído por uma expressão de pânico. O homem ao lado dela perguntou quem eu era, e ela, pálida como um fantasma, disse que eu era um conhecido do trabalho. Eu não aguentei. Gritei, chamei ela de tudo quanto é nome. Minha voz tremia de raiva e incredulidade. Ela tentou negar, mas o olhar dela denunciava a mentira. A amiga dela, a tal Ana, que também estava no café, se encolheu, sem saber onde se esconder. A farsa tinha sido descoberta e o chão se abriu debaixo dos meus pés. Ela saiu correndo do café, me deixando ali em meio à fúria e à perplexidade, e nunca mais a vi. A amiga dela, depois de muita insistência e de eu ameaçar ir à polícia, me contou que a Maia era uma golpista, que ela vivia de aplicar golpes em homens e que a família dela era cúmplice em algumas das artimanhas. Mas mesmo com essa informação, eu sentia que havia algo a mais. Aquilo não era só um golpe financeiro ou emocional, era algo muito mais sinistro, um presságio de que o pior ainda estava por vir. O que eu não sabia é que a vingança dela estava apenas começando e que ela apelaria para algo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Depois de descobrir a farsa da Maia, senti um misto estranho de alívio e raiva. Alívio por saber que ela estava viva e que eu não tinha culpa da morte dela. Uma culpa que pesou horrores no meu peito por semanas. E raiva, uma raiva profunda e amarga, por ter sido tão enganado, tão manipulado. A ficha demorou a cair, mas quando caiu, a sensação foi de ter sido um boneco nas mãos dela. Decidi que era hora de virar a página de vez, de apagar aquele capítulo sombrio da minha vida. Mudei meu número de novo, dessa vez informando apenas aos meus pais e amigos mais próximos. Me afastei das redes sociais por um tempo, sentindo que elas eram uma porta de entrada para ela. E me foquei no trabalho na farmácia, na rotina familiar, nas coisas simples que sempre me deram conforto. Aos poucos, a vida no balcão de remédios voltou ao normal. O cheiro de desinfetante e o som da caixa registradora me pareciam até aconchegantes. Eu comecei a me sentir mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. A Maia era uma memória distante, um pesadelo que eu torcia para que tivesse ficado definitivamente para trás. Com o tempo, a ideia de conhecer alguém novo começou a me animar novamente, a me dar um sopro de otimismo. Eu precisava de um novo hobby, de algo que me tirasse de casa e da minha própria cabeça. Por sugestão de um colega da farmácia, me inscrevi em um curso de culinária, um daqueles para amadores que ensinam a fazer massas frescas e molhos caseiros. Foi lá que conheci a Camila. Ela era o oposto da Maia. Transparente como água, divertida, com uma risada contagiante e uma energia leve que me fazia bem instantaneamente. A gente começou a sair depois das aulas de culinária, primeiro para um café, depois para um jantar. O que era para ser apenas uma distração virou algo sério, algo com um potencial imenso. Camila me apresentou aos pais dela, pessoas adoráveis e acolhedoras, aos amigos dela, um grupo animado e sem segredos. Eu conhecia a casa dela, a vida dela, os hábitos dela. Era tudo tão diferente, tão saudável, tão normal. Eu estava finalmente feliz de novo, sentindo que tinha superado o trauma do relacionamento anterior. A Maia era uma sombra que tinha se dissipado, um pesadelo que eu torcia para nunca mais retornar. Até que um dia, as coisas começaram a desandar. Não de uma vez, mas em pequenos fragmentos, pequenos infortúnios, um atrás do outro, como peças de dominó caindo. Primeiro, no trabalho. Eu, que sempre fui meticuloso na farmácia, comecei a cometer erros bobos, erros que nunca cometeria, trocando embalagens de remédio, esquecendo de registrar vendas, errando doses. Meu chefe, que sempre me elogiou pela minha atenção, começou a me chamar a atenção
com um olhar preocupado. Eu estava exausto, parecia que não dormia direito, mesmo passando horas na cama. E os sonhos estranhos me atormentavam, pesadelos vívidos e perturbadores com a Maia. Ela aparecia me olhando com um sorriso sádico, o mesmo sorriso que eu tinha visto quando a desmascarei no café. Ela sussurrava palavras que eu não conseguia entender, uma língua que parecia distorcer o ar ao redor, mas que me davam um medo profundo, um calafrio que percorria minha espinha. Depois, na minha vida pessoal, meu carro, um modelo antigo mas confiável, começou a dar problemas sem mais nem menos. Quebrava no meio do nada, sempre nos piores momentos. Perdi documentos importantes, minhas chaves sumiam da mesinha de cabeceira e apareciam dentro da geladeira. As coisas em casa começaram a se quebrar de forma inexplicável. A TV parou de funcionar de repente, a geladeira deu pane e perdi todos os alimentos. Era uma sequência de eventos estranhos, um padrão bizarro, mas eu tentava me convencer que era apenas uma maré de azar, um período ruim. A gota d'água foi com a Camila. Ela começou a ficar doente com uma frequência alarmante. Febre que não passava, dores no corpo sem explicação, um cansaço que a impedia de fazer as coisas mais simples. Os médicos faziam exames, mas não encontravam nada. Nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma doença diagnosticável. Um dia, ela apareceu com umas marcas estranhas no braço, como se alguém tivesse beliscado ela com força, deixando hematomas roxos. Mas ela jurava que não se lembrava de nada, que havia acordado com elas. Eu comecei a sentir que havia algo mais por trás de tudo aquilo. A voz da Maia nos meus pesadelos, as coincidências bizarras, a saúde debilitada da Camila. Uma frase dela me veio à mente, dita na fúria da nossa última briga. Eu juro que vou te destruir de qualquer maneira, Pedro. Aquela promessa, que antes parecia apenas um surto de raiva, agora ecoava na minha cabeça com um peso aterrorizante. A sensação de que a Maia estava por trás de tudo aquilo crescia a cada dia, transformando-se de uma vaga intuição em uma certeza assustadora. Eu, um homem de ciência e razão que trabalhava com medicamentos e curas, me vi mergulhando no inexplicável. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre magia negra, feitiços de vingança, maldições. Eu era cético, claro, mas depois de tudo que vivi com ela, a farsa da morte, a possessividade doentia, eu não descartava mais absolutamente nada. Eu li relatos, artigos e depoimentos online. Descobri que muitas culturas ao redor do mundo acreditam em rituais para prejudicar pessoas, para trazer infortúnios e doenças. As descrições que encontrava eram assustadoramente parecidas com o que eu e a Camila estávamos vivendo. A perda de objetos, os acidentes, o cansaço inexplicável, a saúde debilitada sem causa aparente. Era como se a minha vida estivesse sendo escrita por um roteiro de terror. Os pesadelos com a Maia ficaram mais intensos, mais vívidos, mais reais. Ela não apenas sorria de forma sádica, ela me mostrava objetos estranhos que eu não conseguia identificar. Fazia gestos com as mãos que pareciam invocar algo, e falava em uma língua que eu não conhecia, mas que me causava calafrios profundos e arrepios na espinha. Eu acordava no meio da noite, suando frio, com o coração disparado e a sensação de que não conseguia respirar. A exaustão era tamanha que comecei a ter sérias dificuldades de concentração na farmácia e quase perdi meu emprego por causa da minha ineficiência e desatenção. Minha relação com a Camila, que era a única coisa boa na minha vida, estava em risco. Ela estava cansada de me ver tão preocupado, tão atormentado, e a saúde dela, que eu sabia que estava ligada a essa escuridão, só piorava, me deixando impotente e desesperado. Um dia, enquanto pesquisava em fóruns online sobre magia negra, com a esperança de encontrar uma explicação ou uma saída, encontrei um depoimento de uma mulher que descrevia exatamente os mesmos sintomas que eu e a Camila estávamos apresentando.
Ela dizia que havia sido vítima de um feitiço de vingança de uma ex-namorada possessiva, com quem tinha tido um término conturbado. Ela mencionou que buscou ajuda de um guia espiritual que a ajudou a quebrar a maldição, a livrar-se daquela influência negativa. Era a primeira vez que eu via uma luz no fim do túnel. Aquilo me deu um pingo de esperança, uma pequena chama em meio à escuridão que me cercava. Por mais cético que eu fosse em relação a essas coisas, eu estava desesperado. Eu não podia deixar a Maia destruir minha vida e a vida da Camila, a pessoa que eu amava e que estava sofrendo por minha causa. Eu precisava de ajuda, de qualquer tipo de ajuda, mesmo que viesse de um lugar que eu nunca tinha considerado antes. Comecei a procurar por pessoas que pudessem me ajudar a entender e talvez reverter o que estava acontecendo, por mais fantasioso que parecesse. A lógica e a ciência não me serviam mais. Eu tinha medo, muito medo. Medo da Maia, medo do desconhecido, medo de estar enlouquecendo e perdendo a razão. Mas eu também tinha uma convicção que crescia dentro de mim. Eu não ia deixar ela vencer. Não ia deixar que essa sombra do Badu, essa mulher que me enganou e me torturou, destruísse a felicidade que eu tinha finalmente encontrado. Eu faria o que fosse preciso para proteger a mim e a Camila. A história de horror estava longe de terminar, mas eu estava determinado a lutar contra o mal que parecia ter se enraizado na minha vida. Eu sabia que estava entrando em um terreno perigoso e inexplorado, mas não tinha outra escolha. Eu estava pronto para enfrentar a magia negra da Maia, custe o que custar. Depois de muita pesquisa, de noites em claro lendo sobre esoterismo e de conversas difíceis com a Camila, que mesmo adoentada via o desespero e a determinação nos meus olhos, encontrei um contato. Era um senhor, conhecido apenas como Mestre Elias, que vivia em uma casa afastada, em um vilarejo pacato no interior. A reputação dele era controversa. Uns diziam que era um charlatão, um oportunista que se aproveitava da fragilidade alheia. Outros, que era um homem de sabedoria ancestral e que já tinha ajudado muita gente com problemas inexplicáveis. Naquele ponto, eu não tinha mais nada a perder. Minha vida e a da Camila estavam desmoronando. A viagem até lá foi tensa. A cada quilômetro que eu me afastava da cidade, do meu ambiente familiar, a sensação de que algo me observava se intensificava, como se uma presença invisível estivesse me seguindo. O mestre Elias era um homem velho, com rugas profundas que marcavam o tempo no seu rosto, olhos penetrantes e uma barba branca que caía sobre o peito. Ele me recebeu em uma casa simples, rústica, cheia de ervas secas, penduradas no teto, e incensos queimando em potes de barro, exalando um cheiro adocicado e terroso que preenchia o ambiente. Eu mal comecei a falar, ainda tentando organizar meus pensamentos confusos, e ele me interrompeu com uma voz calma e profunda. Sua aura está pesada, meu jovem. Há uma sombra muito antiga e persistente em você e em quem está perto. Aquelas palavras me chocaram profundamente. Como ele sabia da Camila, se eu nem sequer a havia mencionado? Contei toda a minha história. Desde o encontro no Badu até os infortúnios recentes, os pesadelos, as perdas e a doença da Camila. O mestre Elias ouviu com atenção, às vezes balançando a cabeça lentamente, como se confirmasse algo que já sabia, às vezes fazendo anotações em um caderno velho com páginas amareladas. Quando terminei, ele suspirou. Essa mulher não é uma simples golpista, Pedro. Ela se envolveu com as artes escuras, com práticas de magia que poucos ousam tocar. E o que ela fez com você foi um trabalho de amarração e destruição. A raiva e o ciúme dela, o ódio que ela sente, alimentaram essa energia negativa. E agora ela está te drenando, tentando destruir tudo o que você constrói, sua felicidade, seus relacionamentos. Ele me explicou que os pesadelos vívidos,
Os infortúnios constantes e a doença inexplicável da Camila eram manifestações diretas desse feitiço. Disse que a Maia provavelmente usou algum objeto pessoal meu ou da Camila para ligar a magia a nós, para criar um elo. Eu me lembrei com um calafrio de algumas coisas que ela tinha me pedido na época em que estávamos juntos. Um fio de cabelo, um pedaço de unha, até mesmo uma camisa velha minha. Eu tinha achado estranho, mas não dei importância, pensando que eram manias de namorada. Agora, tudo fazia um sentido aterrorizante. O mestre Elias disse que o feitiço era forte, sim, mas não impossível de quebrar. Ele me indicou um complexo ritual de purificação e proteção. Tivemos que fazer várias sessões, que duravam horas. Envolviam banhos de ervas com cheiros fortes, defumações com incensos especiais, orações em uma língua que eu não entendia, mas que soava poderosa, e umas meditações guiadas que me faziam sentir uma energia estranha, ora quente, ora fria, percorrendo meu corpo. Ele me deu um amuleto, um pequeno talismã de madeira entalhada, e me instruiu a não tirá-lo do pescoço em momento algum, a considerá-lo uma extensão do meu corpo. A cada sessão eu sentia uma leve melhora, uma luz no fim do túnel. Os pesadelos diminuíram de frequência e intensidade, e a Camila começou a apresentar sinais de recuperação. A febre diminuiu, o cansaço extremo foi cedendo, e as marcas estranhas no braço sumiram completamente. Mas o mestre Elias me alertou com uma seriedade que me fez tremer. Ela sentirá a sua defesa, Pedro. Ela sentirá a sua proteção e a sua força. E ela não vai parar fácil. Tenha cuidado. A maldade é persistente e o ódio dela é um combustível poderoso. Ele estava certo. Mesmo com os rituais, de vez em quando eu ainda sentia um arrepio, uma sensação fugaz de ser observado, uma sombra passando pelo canto do olho. Uma noite, eu sonhei com a Maia novamente, mas dessa vez ela estava diferente. Parecia mais fraca, a imagem dela distorcida, a voz dela não tinha o mesmo poder sobre mim, e o sorriso sádico deu lugar a uma expressão de fúria impotente de quem estava sendo contida. Ela gritava, mas os gritos não me atingiam mais. Pareciam distantes e fracos. Eu acordei sentindo um alívio imenso, como se um nó tivesse se desfeito dentro de mim. Eu não sei o que o futuro reserva. Eu sei que a Maia está por aí e que talvez nunca me deixe em paz completamente, que essa sombra possa ressurgir. Mas o que o mestre Elias me ensinou foi que a minha própria energia, a minha vontade de viver e a minha fé são as maiores armas contra o mal. Eu estou aprendendo a me proteger, a blindar a minha vida contra essa escuridão, a construir um escudo invisível. Eu sei que a história com a Maia me marcou para sempre, deixou cicatrizes invisíveis, mas eu não vou deixar que ela me defina. Eu estou pronto para o que vier e dessa vez não estou sozinho. Eu tenho a Camila, que está cada dia mais forte, e eu tenho a mim mesmo, mais forte do que nunca, com uma sabedoria que veio da dor. É isso, pessoal. Espero que minha história ajude alguém, ou pelo menos sirva de alerta. Magia negra pode parecer coisa de filme, de ficção, mas eu juro para vocês, ela existe e está muito mais perto do que a gente imagina. Cuidado com quem você conhece nos aplicativos. O mal pode se disfarçar de encanto e o pior pesadelo pode começar com um simples match. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na calada da noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui. Nos vemos no próximo Uivo.